Olá, estou aqui novamente, nesse canal do YouTube, que, qual é a história, hoje para falar de um novo assunto para vocês, né? E o assunto de hoje nada mais é do que qual é a diferença entre escutar e ouvir. Para muitos escutar e ouvir é a mesma coisa, mas não é bem assim. Principalmente quem trabalha com vendas, né? Seja corretor, seja um lojista, quem está diretamente ligado a vendas, tem que saber a diferença entre ouvir e escutar. Bom, começando esse assunto, escutar é uma coisa inerente à nossa vontade. Nós estamos aqui, né? Vocês estão escutando o que eu estou falando, mas o escutar nada mais é do que uma forma fisiológica nossa, né? Da qual todo e qualquer barulho que esteja ao nosso redor a gente escuta, né? Isso é diferente de ouvir. Ouvir nada mais é do que prestar atenção no que está sendo falado, e poucos fazem isso, né? Eu tenho visto aí vendedores que só escutam, eles não ouvem, né? Quando você está ouvindo, você está prestando atenção em tudo que a pessoa está falando, você está com a atenção voltada para a pessoa, né? Isso é extremamente importante para quem trabalha com vendas. Por quê? Porque você ouvindo, você vai anotando, guardando tudo que a pessoa está falando, e dá para você, depois que ouviu bem, né, traçar o perfil da pessoa. Agora, tem muitas pessoas que trabalham com vendas e só escutam, né? Você está falando ali, relatando o que você quer, ou, por exemplo, no caso de um corretor, a pessoa está falando ali o tipo de imóvel que ela quer, né? E você só está escutando, mas você não está prestando atenção. Tanto é assim que no decorrer da conversa você vai perguntar exatamente o que ela já falou para você, porque você não ouviu. Simplesmente você não ouviu o que ela. Você não estava prestando atenção. Você estava ali maquinando quanto que você ia ganhar de comissão, pensando, já vai pensando em outras coisas. Então ouvir é prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Um bom vendedor, um bom corretor, ele ouve as pessoas, ouve até o final, não interrompe a pessoa durante o período em que ela está falando, né? Isto é essencial para quem está falando, você ouvir com atenção. Durante o ato de que você está ouvindo, você prestando atenção, você guarda tudo aquilo que a pessoa falou, e aí sim você traça o perfil e dá para ela exatamente o que ela quer, o produto que ela quer, né? Então eu tenho visto ao longo da minha carreira aí, muitas pessoas que só escutam, né? Sem prestar o mínimo de atenção. Às vezes você está falando, a pessoa está falando um assunto e você está lá, aham, sim, ok, mas você só está escutando, não está ouvindo de fato, né? E isso é um diferencial para quem trabalha com vendas. Ouvir, né? Ouvir com atenção. Nós, seres humanos, somos auditivos e visuais. Então nós precisamos de estímulos para poder ouvir com atenção. E, por exemplo, se eu ficar falando aqui 1h30, dessa 1h30 que eu vou estar falando, vocês vão guardar 30%. Isso é um fato comprovado, né? Então, 30%. Imagine eu guardar só 30% de uma conversa. Qual vai ser a minha interpretação daquilo que a pessoa falou? É nada. É só um pedacinho do que a pessoa falou. Então, a importância de ouvir é grande, né? É extremamente importante, porque só escutar, você fica ali escutando,
Ó, por exemplo, aqui vocês escutaram agora, tem uns passarinhos aqui ao redor fazendo barulho. Nós estamos escutando os passarinhos, nós não estamos prestando atenção, né? Então, ouvir é prestar atenção no que está sendo falado, né? É estar ali atento a tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo exposto pela pessoa. Raramente, a grande maioria das pessoas só escutam, né? E você, profissional de vendas, você tem que ouvir com atenção, prestar atenção no que a pessoa está falando, né? É muito comum, por exemplo, pessoas que vão numa igreja, seja evangélica, seja católica, o padre está lá falando o sermão da missa, as pessoas só estão escutando, elas não estão prestando bem atenção. Tem pessoas que não estão nem prestando muita atenção no que está sendo falado, né? Ou mesmo num culto, lá o pastor está fazendo a pregação, a pessoa está escutando, ela não está ouvindo, não está prestando muita atenção. É lógico que não é todo mundo, mas tem pessoas que é assim, que só escutam. Então, essa diferença aí, né? Se você ouvir, você vai saber exatamente o que foi falado, você vai estar ali preparado, absorvendo aquele conhecimento, né? E é um diferencial grande aí para quem trabalha com vendas, né? A venda, ela é importante, né? Isso vale como dica aí nesse assunto que eu estou abordando hoje, a diferença entre ouvir e escutar, porque é uma coisa que tem atrapalhado muito quem quer ser um bom vendedor, né? A pessoa, ela tem que estar ali preparada para lidar com pessoas, e as pessoas, no geral, principalmente, gostam de se expressar, né? Contam fatos, contam ali o seu dia a dia, e você prestando atenção, além de você ganhar o cliente, porque para quem trabalha com vendas, ele tem que ganhar o cliente. Como é que eu ganho a atenção da pessoa? Como é que eu ganho esse cliente para mim, para ele se fidelizar? Ele tem que gostar de mim, né? E como é que ele vai gostar? Se eu der a atenção devida a ele. Não tem outra forma de trabalhar com vendas se você não ouvir a pessoa, não prestar atenção no que ela está sendo falada. Então, eu tenho, ao longo da minha carreira, eu tenho observado bem isso. Tem muitas pessoas que trabalham com vendas que só escutam mesmo, não ouvem de fato o que o cliente está falando, né? E esse é o diferencial de um bom vendedor. Um bom vendedor, ele ouve a pessoa, ele vai saber exatamente o que ela quer, ele vai dar a ela o produto que ela deseja, né? Porque tem, por exemplo, pessoas, né, que trabalham aí com vendas, que são só tiradores de pedidos. Esses tiradores, eles escutam lá que a pessoa vai lá, fazem a venda, né, por fazer, porque ele só está interessado no que? Simplesmente só na comissão. Eles não vão estar ouvindo e guardando nada, não sabem nem o nome da pessoa. Agora, é um diferencial quando você ouve, né, a pessoa. A primeira coisa é que você guarda o nome da pessoa. A pessoa, todos gostam de ser chamados pelo nome, né? Então, de repente, você ouvindo, a primeira coisa, você vai perguntar o nome da pessoa, vai guardar o nome da pessoa, né? Porque todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Eu tenho até uma certa dificuldade que eu para guardar nomes de pessoas, né? Mas eu sempre anoto, quando estou fazendo atendimento, o nome da pessoa, vou chamar a pessoa pelo nome dela, né? Exatamente para dar a devida atenção à pessoa. Então, hoje, esse assunto entre o que eu estou falando, a diferença entre ouvir e escutar, é uma dica importante aí para quem trabalha com vendas, né? É essencial você saber essa diferença para poder fazer aí um bom atendimento.
É lógico que no decorrer desse canal que eu montei no YouTube, como eu falei, eu vou estar contando histórias, vou estar falando assuntos, né? Ah, justamente em função da experiência. Então vou estar dando dicas para quem deseja ouvir. Peço aí vocês que estão me acompanhando que se inscrevam no canal, isso é essencial, né, para estarem por dentro dos assuntos que estão sendo abordados, né? Uma maneira de vocês estarem tendo esse conhecimento, tendo essa experiência que eu estou partilhando gratuitamente com vocês através desses vídeos, né? Porque a intenção desses vídeos é justamente isso, é deixar e passar para as pessoas a experiência, né? Porque não adianta a gente ter experiência e guardar só para a gente tem que transmiti-las de alguma forma. E como eu faço isso com os meus alunos, então resolvi estender também a quem participa aí do canal do YouTube, né, que está aí vendo esses vídeos, essa experiência, esse conhecimento que é de extrema importância. Pode parecer bobo, né, uma diferença entre ouvir e escutar, não sei o que, mas é essencial para quem trabalha com vendas. Um bom vendedor, ele sabe ouvir, ele não interrompe a pessoa, ele ouve mesmo, né, até o final. E aí, com certeza, você vai ser um grande vendedor, você vai estar conseguindo fazer boas vendas aí em função de estar e saber ouvir atentamente o que a pessoa está falando para você. Ou seja, o seu cliente, quando ele vem te procurar, ele quer ser ouvido. E para que eu possa atendê-lo da melhor maneira possível, é saber ouvir o que ele tem a me dizer. E aí sim eu vou dar a ele o produto que ele deseja. Então a minha chance de vender para esse cliente são maiores, porque eu prestei atenção no que ele queria, né? E vou estar atendendo o cliente de acordo com a necessidade dele. Então isso ajuda bastante para você que trabalha aí com vendas. E não é só na parte de vendas, não, é no dia a dia também. No dia a dia as pessoas, de forma global aí, em geral, elas gostam de ser ouvidas. Então quanto mais atenção você dá para as pessoas, né, às vezes elas vêm fazer um desabafo, às vezes elas vêm fazer um comentário, elas gostam de ser ouvidas e não apenas que você escute sem atenção nenhuma, né, o que a pessoa está falando para você, né? Esse é um grande diferencial aí para quem quer ter sucesso em sua carreira profissional. Então aprendam aí como dica fundamental, né, desse assunto, né, essa diferença. É lógico que no decorrer aí dos próximos vídeos eu vou estar falando outros assuntos, né, transmitindo a experiência que eu tenho aí para vocês, né. Vou estar contando algumas historinhas também, das quais no próximo vídeo eu já vou começar a contar algumas histórias, porque a maneira mais fácil de nós assimilarmos todo e qualquer assunto, como eu disse para vocês, se eu ficar aqui falando 1h30, vocês vão guardar 30% só do que eu estou falando. Então, para que todo mundo assimile esse conhecimento, o ideal é, às vezes, a gente contar alguma historinha, né? Um grande contador de histórias, aí que também foi um grande líder, né, de multidões, aí foi Jesus Cristo. Ele, nos seus sermões, ele costumava contar parábolas, né? Por quê? Porque era uma maneira didática de fazer com que as pessoas entendessem o que ele tinha a falar. Então, o maior líder aí do mundo que nós conhecemos aí foi Jesus Cristo, né? Ele contava parábolas e com isso ele tinha seguidores, né? Era uma maneira das pessoas entenderem o que ele queria dizer, e isso de uma maneira bem simples, bem
popular, né? Então eu vou estar aí contando para vocês algumas historinhas também, né, das quais eu ouvi aí e aprendi ao longo da minha carreira, algumas engraçadas, outras um pouco assim menos engraçadas, né? Mas espero que todo mundo que está acompanhando esse canal goste dos assuntos que estão sendo abordados. Toda semana eu vou estar colocando um vídeo, às vezes aí um vídeo a mais na semana, vai depender do conteúdo aí que eu vou absorvendo ao longo da semana, ao longo do dia a dia, porque aqui é tudo de improviso. Eu não estou lendo nada, eu estou falando de improviso, né? De forma bem simples, sem rodeios, muitos rodeios, que isso que é importante. Eu quero agradecer aí as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, né? As pessoas que já têm curtido e têm gostado dos vídeos que eu publiquei, né? Isso eu vou fazendo gradativamente à medida que vão surgindo os assuntos, né, que eu achar que são importantes e relevantes aí para serem comentados no dia a dia desse canal. Então eu vou estar apresentando para vocês algumas novidades, alguns assuntos que eu acho importantes, assim como achei esse, a diferença entre ouvir e escutar, né? Então tem outros, vou estar dando dicas de como fazer venda, dicas inclusive para você que quer conseguir o seu primeiro emprego, né? São dicas simples, mas se você levar a sério também, isso vai ajudar a quem está aí buscando o primeiro emprego no mercado de trabalho. Vou voltar a dar algumas dicas também para quem quer conseguir voltar ao mercado de trabalho, né? Aí já com seus 40 anos ou mais. Mas então por hoje é só. Agradeço aí a quem ouviu e até o próximo vídeo. Amém.